tudo bem? Eu sou a professora Alessandra, para quem ainda não me conhece, e hoje eu trouxe um tema bastante polêmico na vida acadêmica. Esse tema se chama citações. É um medo muito grande que muitos acadêmicos possuem, desde a primeira ou última fase, em organizar e pesquisar e demonstrar as citações nos seus trabalhos acadêmicos. Mas eu garanto que a partir de hoje, depois desse vídeo, você não vai mais ter dificuldades em fazer citações nos seus trabalhos acadêmicos. Vamos lá, então, falar sobre este mito? Então, é importante a gente saber que a função das citações, elas servem justamente para mencionar as informações extraídas das fontes que você pesquisa, sejam elas de modo direto ou indiretamente, certo? E essa ideia de fazer essas citações, como que surgiu, está amparada segundo a NBR 105/20. Então, lá você consegue identificar todas essas questões que estamos falando no nosso vídeo de hoje. Essas citações, elas devem ser retiradas de elementos de fontes bibliográficas, documentais ou eletrônicas, ok? Então, é uma forma onde a gente pode buscar os autores que vão embasar aquilo que a gente escreve. Devem ser usadas para que as citações? Elas devem ser usadas para sustentar as ideias do autor. Quando eu falo autor, eu quero dizer que é você. Você é o autor do teu trabalho, você é o autor do seu artigo, do teu TCC, da tua dissertação, do texto que você está produzindo. Então, é uma forma de mencionar, de trazer à tona, né, dar o embasamento teórico que você precisa no teu trabalho. Além de te auxiliar no desenvolvimento do raciocínio. Quanto mais a gente lê, quanto mais a gente pesquisa, com maior qualidade fica a nossa escrita e o nosso vocabulário. Isso é muito importante. As citações também nos dão esse respaldo. Também trazem a corroboração das ideias ou da tese que o autor defende. No caso, você, mais uma vez, aquilo que você se demonstrou a pesquisar, se destinou a demonstrar enquanto verdade, as citações vão trazer essa menção importante da pesquisa científica para o teu trabalho. Além de permitir a identificação do legítimo dono das ideias apresentadas, isso é muito importante. Quando a gente traz uma citação de algum outro autor que a gente não menciona de quem a gente está tirando essa ideia, logicamente trabalhamos na visão de plágio. E plágio é um tipo de crime de direitos autorais que nós, enquanto acadêmicos, não podemos praticar, ok? Sempre que nós utilizarmos a ideia de alguém, a gente precisa dizer quem é esse alguém que está sendo pesquisado. E também possibilitar o acesso ao texto original, isso é fundamental, porque a pessoa que vai ler o teu trabalho, não importa quem ela for, ela muitas vezes pode se interessar pelo teu tema de pesquisa, ela pode se interessar pelos autores que você apresenta. Então, quando você menciona o autor, o ano e a página dessa obra que foi consultada, é extremamente positivo, porque você dá a opção de as pessoas também terem o mesmo conhecimento que você, ou, além disso, ampliar o conhecimento, assim como você também ampliou por meio da pesquisa. E aí, falando de citação, nós temos que entender que existem dois tipos de citação, a citação direta e a citação indireta. Nesse primeiro momento, a gente vai falar sobre citações diretas. Nós temos dois tipos de citação. A primeira é a citação curta e depois nós temos a citação longa. Vamos à citação direta curta. É importante lembrar que a citação direta curta, ela é cópia fiel do texto consultado. Se você foi na internet e fez algumas leituras e vai trazer esse fragmento para o teu trabalho, tem que ser cópia fiel, seja Ctrl+C, Ctrl+V. Isso é citação direta. Não importa se é curta, se é longa, Ctrl+C, Ctrl+V. Ok? Porém, atenção, existem algumas regrinhas para essa citação compor o teu trabalho acadêmico. A primeira delas é o fragmento que você vai trazer do teu trabalho não pode exceder 3 linhas. Então, a citação direta curta não pode exceder 3 linhas. Depois, deverá inserir aspas nesse fragmento que você vai trazer, que vai compor o teu parágrafo, certo? No início e no fim dela. Perfeito? E ainda, você deve mencionar autor, ano e página, conforme os dois exemplos que eu coloquei aqui embaixo na opção C. Então, se você mencionar o autor fora do parênteses, lembrando que fica caixa alta somente a primeira parte do nome, né? A primeira letra. E se o autor for mencionado dentro do parênteses, ele tem que estar todo em caixa alta, todo em letra maiúscula. Essa é a regrinha para a citação direta curta.
não pode passar de 3 linhas, deve estar no corpo do teu parágrafo, precisa estar entre aspas, ok? E tem que mencionar autor, ano e página. Vamos a alguns modelos para a gente entender essa citação direta curta. Primeira informação, perceba ali. Conforme Palandré, e dentro do parênteses eu mencionei de onde foi retirado. O ano da obra, em que página da obra foi consultada. Lembrando que colocou o ano, vírgula, o P tem que ser sempre minúsculo, ponto final e a página qual foi consultada. E aí você vai colocar a tua citação. Perceba que está grifado em amarelo a parte da citação direta curta. Não excedeu as 3 linhas, ok? Então é assim que deve acontecer. Você pode mencionar desta forma, enunciando primeiro o autor e depois colocando a citação. Segundo exemplo, ok? Perceba onde está a citação direta curta. Também não excedeu 3 linhas. Você começa a falar primeiro sobre o tema qual vai ser citado, coloca a tua citação e no final você menciona o autor. Então, de acordo com Palandré, abre parênteses 2002, vírgula, P minúsculo, ponto, e a página da onde você retirou a tua citação direta, ok? E a última situação é a mesma questão da anterior, foi mencionado o autor no final do parágrafo, ok? Porém, ficou dentro do parênteses o autor, ano e página. Então, você pode fazer citação direta curta dessas 3 formas. Não esqueça de colocar entre aspas para deixar bem mencionado, bem grifado a parte que você está trazendo para o teu trabalho, da onde você está extraindo e para onde vai ser colocado no teu parágrafo, ok? E aí nós temos a citação direta longa. Qual a relação dela? A mesma que a anterior. Continua sendo uma cópia fiel do texto consultado, ou seja, Ctrl+C, Ctrl+V. A diferença é que, na primeira opção, o fragmento vai ter mais de 3 linhas, ok? Menos de 3 linhas, eu já sei que é citação direta curta. Com 3 linhas ou mais, eu já fico atenta que nós estamos falando aqui, ó, citação direta longa. Depois, deverá formatar como fonte 10, espaçamento simples ou de 1 centímetro, com recuo de 4 centímetros e ganhar um novo parágrafo. Não vai mais fazer parte do texto como o exemplo anterior, ok? Depois, mencionar ao final da citação autor, ano e página. Toda citação direta fica ligado que precisa sempre mencionar autor, ano e página. Não importa se a citação direta é curta ou é longa, precisa ser mencionado. E por fim, não vai utilizar aspas, ok? Aspas a gente só utiliza na citação direta curta. Vamos ao exemplo. Aqui eu fiz um recorte do meu Word, ok? Para você conseguir observar como que é essa formatação da citação direta longa. Então, veja ali, tem um parágrafo anterior, e aí foi-se colocado, então, a citação direta longa. Observe que ela tem ali o recuo de 4 centímetros, bem como está mencionado ali na régua, para a gente conseguir observar. Ela tem uma formatação de letra diferente do parágrafo anterior, que seria fonte 12, espaçamento 1,5, os parágrafos dos trabalhos acadêmicos, seja ela Arial ou Times, mas para a citação direta longa, como ela vai receber um parágrafo só para ela, a gente faz essa formatação que está em evidência. Ela vai ter, então, fonte 10, espaçamento simples e o recuo de parágrafo de 4 centímetros, bem como estou mostrando no exemplo para vocês. E mais, não pode esquecer de, no final, mencionar o legítimo dono deste fragmento. Ali, no caso, o autor Cova, 1997, ao 2007. Todas essas informações estão dentro do parênteses. Então, dentro dessa lógica, quando as informações estão dentro do parênteses, o autor fica em caixa alta. Quando as informações, o nome do autor está fora do parênteses, somente a primeira letra em caixa alta, ok? É assim que precisa ser formatado toda vez que você fizer uma citação direta longa. Aí nós temos a citação indireta. A citação indireta é muito bacana, porque normalmente vocês fazem isso o tempo todo nos trabalhos acadêmicos que vocês desenvolvem, ok? A citação indireta, normalmente ela acontece quando você faz a consulta a uma obra original de um determinado autor,
certo? Faz a leitura, interpreta os dados e vai fazer de modo fiel essa interpretação ao produzir um novo texto com as tuas palavras, com base no texto que você estudou, em terceira pessoa. Você não se menciona diretamente, você menciona sempre as ideias do autor, ok? Nunca perdendo o sentido original da obra consultada. Então, isso é citação indireta. Você vai dar uma nova interpretação, sem fugir da temática, e explicar com as tuas palavras em terceira pessoa. Simples assim. Então, normalmente, os trabalhos acadêmicos a gente faz dessa forma. E muitas vezes a gente nem percebe que já está fazendo uma citação indireta. Mas é importante ficar ligado que a citação indireta, você precisa mencionar o autor e o ano da obra consultada. Não tem a obrigatoriedade de mencionar a página do material que você está consultando, ok? Mas autor e ano precisa ser mencionado. Somente isso. Nada de aspas, nada de recuo de 4 centímetros, nada disso, nada de fonte 10, nada de fonte simples, espaçamento simples. Ok? Somente essa nova interpretação, essa nova roupagem com o teu conhecimento, com as tuas palavras em terceira pessoa, sem perder esse sentido original. E vai fazer parte dos parágrafos. Assim são as construções dos trabalhos acadêmicos. A gente vai desenvolvendo os parágrafos conforme as leituras e o conhecimento que a gente tem acerca das temáticas. Ok? E na citação indireta, nós temos paráfrase e condensação. O próprio nome já diz. Paráfrase vem de parágrafo. Eu vou fazer uma leitura de algo menor e vou transcrever com as minhas palavras. E a condensação é quando eu tenho algo grande que eu preciso diminuir. Então, logicamente, eu compreendo que muitas vezes eu tenho que ler um artigo, ler um capítulo de um livro e diminuir, trazer, fazer quase que um resumo, ou seja, uma síntese, sem perder a originalidade das ideias do autor e resumir, sintetizar essas palavras. Ok? É isso, basicamente. A paráfrase, então, nós normalmente fazemos leituras de citações diretas ou indiretas, longas ou curtas, e vamos diminuir, compactar essas ideias, sempre mencionando autor e ano. E a de condensação, como eu falei anteriormente, são textos maiores, que você também vai mencionar o autor e o ano. Fácil, né, gente? Meu Deus! Eu trouxe uma dica para você super importante. Atenção, atenção, atenção para a citação da citação. O que é isso? Com certeza vocês já viram ou já fizeram, mas eu quero dar uma dica bastante importante. A citação da citação é aquele famoso apud, que em latim significa citado por. O próprio nome já diz. Tem uma citação, eu estou lendo um artigo, observe uma citação que foi de outra pessoa. Então, eu seria a terceira pessoa a trazer a citação. Nós acreditamos que é muito mais valioso e rico no teu trabalho acadêmico que você busque sempre o original e faça citação direta ou indireta, curta ou longa. Não faça citação de citação. Esse é um último recurso que você vai utilizar quando de fato não encontra o original. Mas lembrando que os trabalhos acadêmicos, eles precisam ter uma quantidade insignificante dessa questão do apud. Busque sempre a obra original. Então, isto é o apud, citação da citação. Olha o exemplo que eu trouxe. Aqui eu tenho uma citação direta, curta, porque faz parte de um parágrafo, está entre parênteses. Pode observar a marcação em amarelo. E aí, no meio, quando eu fui citar quem são os autores, perceba que vai o apud. Então, a regra para fazer apud, na hora de mencionar a referência bibliográfica, você vai citar ali, ó. A gente pode se organizar na seguinte situação. Primeiro eu vou citar o original e depois eu vou citar quem citou o original. E eu sou o terceiro que vou trazer para o meu trabalho. É nesse sentido. Então, primeiro eu cito o original, que no caso é o Jung de 1960. Perceba que vai a página. Aí eu coloco o apud e quem está citando o original, que é o Fachin, certo? 2003, P.73. E eu que vou levar para o meu trabalho. Então, já que eu sou a terceira pessoa que estou utilizando essa menção, levo exatamente como você está vendo no exemplo. Primeiro, a gente cita o original. Geralmente, a gente pode observar pela data. O mais velho, a citação mais antiga, para a citação mais recente. É como a gente faz o apud, ok? Então, a dica, se você vai fazer, esta é a regra. E não esqueça, busque sempre a obra original. Porque aí você vai dar o seu toque, a sua interpretação. Fácil, né, gente? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido, que vocês tenham desmistificado essa dificuldade imensa de fazer citação direta e indireta,
curta ou longa, como que eu desenvolvo. Fique bem tranquilo que agora, toda vez que você tiver dúvida, é só consultar esse material. Espero que vocês tenham gostado. Curta lá no canal esse vídeo, compartilha e eu te aguardo no próximo. Um beijo grande, tchau, tchau.